Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e neste vídeo eu gostaria de fazer alguns exercícios envolvendo matrizes inversas e a resolução de sistemas lineares. Vamos lá? Antes de mais nada, eu tenho que pedir que você faça o famoso cucocô, que é curte, ou seja, deixa o seu like. Inclusive aproveita e faz isso agora, porque aí você não esquece. Comente, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo. E ainda, se você quiser, deixar suas dúvidas para que eu possa esclarecê-las. E ainda deixar sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem tratados nesse canal. E compartilhe com seus amigos e contatos caso você goste desse vídeo, porque você vai estar ajudando muito no fortalecimento deste canal. Por exemplo, se você tem um amigo que você acha que está precisando de ajuda em álgebra linear, esse vídeo é para ser compartilhado com ele. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva no canal e, mais ainda, ative as notificações. Dessa forma, toda vez que um vídeo novo ir ao ar, você será imediatamente avisado. O objetivo desse vídeo é fazer alguns exercícios que envolvam matrizes inversas e resolução de sistemas lineares. Sendo assim, nós utilizaremos o método da eliminação gaussiana para poder resolvê-los. Bom, sem mais delongas, passemos a eles. Então, o primeiro exercício está aí na tela. É um exercício que você tem a matriz A dada por 2, 1, menos 1 e 3. E aí você tem três itens. O primeiro, para obter a forma escalonada de A. O segundo, pergunta se a matriz A é invertível e justifique. E caso ela seja invertível, o item C pede para escrever A inversa de A como um produto de matrizes elementares. Então aqui você está vendo a matriz A e no primeiro item pede para então determinar qual é a forma escalonada dessa matriz. Então veja, o primeiro elemento que deveria estar aqui na primeira linha é 1. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar a linha 2 com a linha 1. Então eu obtenho essa matriz. Menos 1, 3, 2 e 1. Perceba que continua não sendo 1. Então, na linha 1, eu vou multiplicar todos os elementos por menos 1. O que vai me levar, então, à seguinte matriz. 1, menos 3, 2 e 1. Ótimo, então aqui já é 1. Agora, abaixo desse 1 tem que aparecer 0. Então este 2 precisa virar 0. Como é que a gente faz isso? Na linha 2 eu vou efetuar a seguinte transformação. Menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. E isso vai me levar na seguinte matriz. 1 menos 3, fica do jeito que está. Menos 2 vezes 1, menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes menos 3, 6. Mais 1, 7. O elemento que eu gostaria que aparecesse aqui é 1. Então, para encontrar 1, eu vou pegar a linha 2 e dividir todos os elementos por 7. O que me leva à seguinte matriz. 1, menos 3, 0 e 1. E para finalizar, veja, se eu faço escadinha, abaixo do degrau tem 0, eu tenho 1 aqui, 1 aqui, este elemento precisaria se tornar 0. A forma de fazer isso é a seguinte. Na linha 1 eu vou aplicar a seguinte transformação. 3 vezes a linha 2 mais a linha 1. E perceba que eu terei o seguinte. 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. 3 vezes 1, 3 menos 3,
0. E a segunda linha fica 0, 1. Portanto, a forma escalonada da matriz A é a matriz identidade. E isso já ajuda a responder o item B, porque o item B pergunta se essa matriz tem inversa. E na realidade tem. A matriz inversa existe porque a forma escalonada da matriz A é a matriz identidade. Então, no item C, ele pede para escrever esta inversa como o produto de matrizes elementares. Nós devemos lembrar que, quando a matriz tem inversa, a inversa vai ser dada por um produto de matrizes elementares correspondentes às transformações que eu fiz na matriz para encontrar a forma escalonada, mas as mesmas transformações feitas na matriz identidade. Então, eu vou escrever neste momento a matriz identidade de ordem 2, que é 1, 0, 0, 1. E aí eu vou passar a fazer todas as transformações elementares que eu fiz na matriz A no item A, agora na matriz identidade. Então, a primeira transformação, só para lembrar, deixa eu escrevê-la aqui, eu troquei a linha 2 com a linha 1. Então, a primeira matriz correspondente à primeira transformação é esta. No segundo momento que eu fiz foi fazer, no lugar da linha 1, colocar menos a linha 1. Então, a segunda matriz, vou escrevê-la, vai ficar no lugar da primeira linha, eu vou colocar menos ela. Então, vai ficar menos 1, 0, 0, 1. A terceira operação que eu fiz foi, no lugar da linha 2, eu coloquei menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Portanto, quem é a minha matriz E3? Vai ficar menos 2 vezes 1, que é menos 2 mais 0, menos 2. Menos 2 vezes 0, que é 0 mais 1, 1. Perceba que essas matrizes elementares eu estou encontrando fazendo essas transformações elementares na mesma matriz identidade. A quarta transformação que eu fiz foi, no lugar da linha 2, eu multipliquei por 1/7 dela. Então, a minha matriz E4, vou fazer essa transformação na identidade. Então, a primeira linha fica 1, 0. E a segunda vai ficar 0, 1/7. E, por fim, o que eu fiz foi, no lugar da linha 1, eu coloquei 3 vezes a linha 2 mais a linha 1. Então, façamos isso para calcular a E5. Então, a linha 2 permaneceu como está. E no caso da linha 1, nós faremos 3 vezes a linha 2, 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. 3 vezes 1, 3 mais 0, 3. Então, quem que vai ser a inversa de A? Eu tenho, então, as 5 transformações elementares. Então, isso vai ser o produto da matriz correspondente à quinta transformação vezes o produto da matriz correspondente à quarta vezes a terceira vezes a segunda vezes a primeira. E, portanto, a matriz inversa vai ser dada pelo produto dessas 5 matrizes nesta ordem, começando da última matriz elementar correspondente à última transformação em direção à primeira.
Exercício 2. Então eu tenho algo que terá que ser demonstrado, porque veja só, sejam A e B matrizes quadradas da mesma ordem. Mostre que se A e B é igual a identidade, então A é invertível e a inversa de A é B. Assim, AB é igual a identidade, C e somente C, BA foi igual a identidade. O item B diz que é para mostrar que AB é invertível, C e somente C, A e B são ambas invertíveis. Então, passemos à demonstração. Vou começar pelo item A. Assim, sejam A e B duas matrizes quadradas de ordem n, então pertencentes a conjunto das matrizes n por n, tais que, como preconiza a hipótese, A vezes B é igual a identidade. Então, o que eu quero mostrar aqui é que se AB é igual a identidade, então A tem inversa e a inversa de A é a própria B. Nesse sentido, eu vou fazer a prova por absurdo. Eu vou supor que a matriz A não é invertível, ou seja, não tem inversa. Bom, se uma matriz quadrada de ordem n não tem inversa, o que eu posso afirmar é que A não tem posto n. Como A não tem inversa, então a forma escalonada da matriz A não é a matriz identidade. Portanto, o posto de A não pode ser n. Logo, isso significa que A é equivalente por linhas a uma matriz com uma linha nula, ou seja, existem matrizes elementares, que eu vou chamar de E1 até S, tais que, quando eu faço o produto de ES até E1, isso vezes A, isso vai dar uma determinada matriz C, que seria a matriz equivalente a A. E aqui eu tenho que observar que C tem uma linha nula. Toda matriz elementar tem inversa. Então, daí... Então, o que eu fiz aqui foi passar as transformações elementares que estavam no primeiro membro para o segundo membro, utilizando suas respectivas inversas. E aí perceba que esta equação, que está exposta na tela, me leva ao seguinte, que A vezes B é dada por E1 elevado a menos 1, ou seja, a inversa de E1, até a inversa de ES, vezes C, vezes B. Só que veja o seguinte, como C tem uma linha nula,
Então esse produto todo também vai ter ou uma linha ou uma coluna nula, o que é absurdo, porque A vezes B dá A identidade. E onde está o absurdo? Está no momento em que eu supus que A não tinha inversa. Ainda, perceba que a inversa de A é dada por essa inversa vezes a identidade. Mas por hipótese, a identidade é A vezes B. Usando a associatividade do produto de matrizes, a inversa com A vai dar identidade. Então isso vai ficar identidade vezes B, que é B. Portanto, a inversa de A é a matriz B. Assim, se AB é igual a identidade, então, quem é BA? É a inversa de A vezes A, isso dá A, matriz identidade. Reciprocamente, se BA é igual a identidade, então repetindo tudo que nós fizemos até esta linha, nós iremos concluir no meio do caminho, só trocando o A por B, nós iremos concluir no meio do caminho que A é a inversa de B. Daí, quando eu fizesse A vezes B, eu estaria multiplicando a inversa de B por B. E isso também é a matriz identidade. E isto encerra a demonstração do item A. Item B. No item B, só para lembrar, o que é para mostrar é o seguinte. O produto de A por B é uma matriz invertível, se e somente se A e B forem ambas invertíveis. O que nós já sabemos, e isso está no vídeo que eu trato de matriz inversa, vai aparecer um card nesse momento na tela com este vídeo para você verificar essa demonstração, é que se A e B são invertíveis, então A vezes B também o é. E naquele vídeo eu faço exatamente essa demonstração e mostro quem é a inversa. Reciprocamente, se o produto AB é invertível, então existe uma matriz C. Evidentemente, essa matriz C tem que ser quadrada de ordem N, tal que AB vezes essa matriz C é a identidade. E se eu faço C vezes essa matriz AB, também dá a identidade. Daí, quando eu faço A que multiplica BC, utilizando a associatividade de matriz, isso é a mesma coisa que AB vezes C, que como está escrito acima é a identidade. E aí perceba, no item A está escrito o seguinte:
Se A vezes uma matriz dá identidade, então A é invertível. Então, só para a gente registrar isso, do item anterior segue que A é invertível. Por outro lado, quando eu faço CA vezes B, isso vai ser C que multiplica AB. E novamente isso dá identidade. Então, D vezes uma outra matriz dá identidade. Do mesmo item, eu concluo então que B é invertível. Então, do mesmo item, B é invertível. E isso encerra a demonstração. Exercício 3. Resolva o sistema linear homogêneo, e aí está o sistema. Para poder resolver esse sistema, eu vou fazer o escalonamento na matriz de coeficientes apenas. Eu não precisarei trabalhar com a matriz ampliada. Então, neste momento, você está vendo a matriz de coeficientes daquele sistema. E aí, então, vou fazer a eliminação gaussiana para identificar quais seriam as soluções. Num primeiro momento, perceba que o primeiro elemento da primeira linha é 0. E o ideal é que esse primeiro elemento fosse 1. Então, eu vou fazer a troca da primeira linha com a segunda para poder assegurar isso. Então, a matriz agora que eu tenho é 2, 1, menos 4, 3, 0, 1, 3, menos 2, 2, 3, 2, menos 1, menos 4, menos 3, 5, menos 4. Então, a primeira matriz foi apagada. E aqui nessa matriz, agora eu vou fazer algumas operações. Aqui deveria ser 1, mas eu vou deixar para fazer a divisão aqui por 2, se permanecer o 2 aqui, no final. Então, o que eu irei fazer é o seguinte. Na terceira linha, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com esta linha. E perceba que eu só não faço a divisão ali no primeiro elemento, no 1 por 2, só para evitar o trabalho com frações que iriam aparecer. E na última linha, a linha 4, eu irei fazer 2 vezes a linha 1 mais a linha 4. Então, deixe-me escrever as duas primeiras linhas que vão ficar intactas. Menos 2. Então, comecemos. Menos 2 mais 2, 0. Menos 1 mais 3, 2. Menos 4, 4 mais 2, 6. Menos 3 menos 1, menos 4. Agora, com a última linha. 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. 2 vezes menos 4, menos 8, mais 5, menos 3. E 2 vezes 3, 6, menos 4, 2.
Então eu apaguei agora a matriz de baixo. E nessa matriz aqui, para continuar operando com ela, eu farei o seguinte. Perceba que aqui já tem 1. Então seria muito interessante se aparecesse 0 aqui em cima e 0 aqui embaixo. Então, na linha 1, eu vou fazer menos a linha 2 mais a linha 1. Na linha 3, eu vou fazer menos 2 vezes a linha 2 mais a linha 3. E na linha 4, eu vou fazer a linha 2 mais a linha 4. Então, a minha matriz agora, equivalente, vai ficar assim. Menos 0 mais 2 dá 2. Menos 1 mais 1, 0. Menos 3, menos 4, menos 7. Menos 2, 2 mais 3, 5. Segunda linha, que permanece intacta. Então agora vamos para a terceira. 0 com 0 vai dar 0. Menos 2 mais 2, 0. Menos 6 mais 6, 0. Menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 4, 0. Na última, 0 mais 0, 0. 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0. Menos 2 mais 2, 0. Por fim, para finalizar então esse escalonamento, eu vou pegar a primeira linha e agora sim dividir todo mundo por 2. Logo, a matriz que eu obtenho agora é 1, 0, menos 7 meios, 5 meios. Na segunda linha, 0, 1, 3, menos 2. E as duas últimas linhas compostas por 0. São duas linhas nulas. Então eu tenho 1, é o primeiro elemento não nulo de cada linha, que é não nula. Acima e abaixo do 1, quando pertinente, só tem 0. Portanto, eu estou com a matriz na forma escalonada. E aí perceba o seguinte, o posto da matriz de coeficientes é 2, mas eu tenho 4 incógnitas. Portanto, esse sistema vou ter 2 incógnitas livres e 2 incógnitas que vão depender dessas 2 que estão livres. O sistema que eu tenho escrito agora é x menos 7 meios de z mais 5 meios de t é igual a 0. Eu tenho y mais 3z menos 2t igual a 0. Perceba então que esse sistema pode ser reescrito da seguinte forma: x, que fica igual a 7 meios vezes z menos 5 meios vezes t, e y, que fica 2t menos 3z. Portanto, quem seria a solução? Seria a quádrupla 7 meios de z menos 5 meios de t, 2t menos 3z, z e t, de maneira que z e t fossem números reais quaisquer.
resolvido o sistema. Exercício 4. Que condições devem ser impostas a M, N e P para que esse sistema linear que você está vendo na tela tenha solução? Então você está vendo na tela neste momento a matriz ampliada daquele sistema. E agora eu vou começar a fazer algumas operações para escalonar o sistema e ver o que acontece. Então o primeiro elemento aqui da primeira linha é 1. O ideal então é que esses dois elementos que estão abaixo se tornem 0. Portanto, na segunda linha, eu irei substituí-la por menos 2 vezes a primeira linha mais a segunda. E na terceira linha, eu vou fazer menos a primeira linha mais a terceira. Então, o meu sistema equivalente agora se torna assim. 1, 2, menos 3. M, que eu não vou mexer. Agora, menos 2 mais 2, 0. Menos 4, que é 2 vezes 2, então menos 4 mais 6, 2. Menos 2 vezes menos 3, 6 menos 11, menos 5. E aqui eu vou ter menos 2m mais m. Terceira linha, menos 1 mais 1, 0. Menos 2 menos 2, menos 4. Menos com esse menos 3 vai dar 3 mais 7, 10. E aqui eu vou ter menos m mais p. Agora o que eu farei? Para evitar de trabalhar com frações, num primeiro momento eu vou deixar esse 2 da forma que está. Mas o ideal é que acima e abaixo dele se tornassem 0. Então, na primeira linha, eu vou fazer menos a linha 2 mais a linha 1. E na terceira linha, eu irei fazer 2 vezes a linha 2 mais a linha 3. E, portanto, meu sistema equivalente agora ficará assim. Menos 0 mais 1, 1. Menos 2 mais 2, 0. Menos com esse menos vai dar mais, então 5 menos 3, 2. Menos com esse menos vai ficar 2m mais m, 3m. E aí, menos n, porque o menos é distribuído nas duas parcelas. Então, menos n mais 0, menos n. A segunda linha aqui está. E agora a terceira. 2 vezes 0 mais 0. 0. 2 vezes 2, 4, menos 4. 0. 2 vezes menos 5, menos 10, mais 10. 0. 2 vezes menos 2m vai dar menos 4m. Menos 4m menos m, menos 5m. 2 vezes n, 2n, então mais 2n mais p. E aí observa o seguinte. Para poder terminar o escalonamento, basta dividir esse 2 aqui de maneira que no lugar desse 2 apareça 1. Então bastaria dividir a segunda linha por 2. Mas observe o que aconteceu na terceira linha. Eu tenho 0, 0, 0 e este elemento aqui. Se este elemento for igual a 0, então o sistema tem solução. Se ele for diferente de 0, eu caio no sistema impossível. Exercício 5 e último. Considere o sistema linear 2x2 nas incógnitas x e y, dado por ax mais by igual a e, cx mais dy igual a f.
mostre que, primeiro, se AC for diferente de BD, isto é, se AD menos BC for diferente de zero, então o sistema tem solução única, e aí está a solução. Se AC for igual a BD e ambos forem diferentes de E por F, então o sistema não tem solução. E se A sobre C é igual a B sobre D e é igual a E sobre F, então o sistema tem mais de uma solução. Então façamos aqui a nossa demonstração. Antes de entrar nos itens A, B e C, eu vou fazer alguns cálculos prévios. Então, no primeiro momento, eu vou escrever a matriz ampliada daquele sistema. E vou fazer algumas transformações elementares. Então, na linha 2, para começar, eu vou fazer menos A vezes a linha 2, mais C vezes a linha 1. Porque isso vai me levar ao seguinte sistema. A primeira linha fica como está. Agora vamos para a segunda. Menos A vezes C mais A vezes C, 0. Segundo elemento, menos AD mais BC. E o terceiro vai ficar menos AF mais CE. Agora eu vou multiplicar essa segunda linha por menos 1, todos os elementos. E aí perceba, a matriz, eu vou escrever ela mais embaixo. Vai ficar assim, A, B, E, aqui vai ficar 0, AD menos BC, AF menos CE. Então agora eu vou responder aos itens dessa questão, mas eu vou responder fora de ordem só para aproveitar a matriz que está escrita aqui embaixo. Então eu vou começar inicialmente pelo item C. O item C dizia o seguinte, que A sobre C é igual a B sobre D e isso é igual a E sobre F. Nessas condições, perceba que eu tenho o seguinte, AD é igual a BC, o que viria dessa primeira igualdade, e A sobre C é igual a E sobre F. Daí, eu teria AD menos BC igual a 0. E de maneira similar, na hora que eu faço a multiplicação cruzada, eu vou concluir que AF menos CE também é 0. Então, este elemento seria 0. Este elemento seria 0. Portanto, aqui eu teria infinitas soluções, porque o poço da matriz ampliada seria 1, e então seria menor que o número de incógnitas, o que me dá infinitas soluções. E assim estaria respondido o item C. Eu apaguei a parte de cima do quadro, então vamos para o item B. O item B preconizava aqui A sobre C é igual a B sobre D, e isso é diferente de E sobre F. Agindo de maneira semelhante ao que é feito no item C, eu concluo que AD menos BC é igual a 0, mas a hora que eu fizer AF menos CE, isso é diferente de 0. Então aqui
eu teria 0 e aqui eu teria alguma coisa que não é 0. Portanto, eu tenho um sistema impossível, porque eu teria 0, 0 e um número, sistema impossível. E isso responderia então à questão B. E agora, para finalizar, passemos à questão A, em que a hipótese é A dividido por C, diferente de B dividido por D, o que é equivalente a dizer então que AD menos BC não é 0. Uma coisa que eu quero observar é que ou A ou C não são 0. Então, no momento em que eu comecei a fazer esse escalonamento, o objetivo era deixar que o elemento não nulo estivesse na primeira linha. Então, eu estou supondo, sem perda de generalidade, que este A não é 0. Então, no lugar da linha 1, eu vou escrever menos B vezes a linha 2 mais AD menos BC vezes a linha 1. E aí a matriz que eu iria encontrar, portanto, do meu sistema equivalente é a seguinte. A, que vai ficar menos B vezes 0, 0. Então, A que multiplica AD menos BC. Aqui vai ficar agora menos B que multiplica AD menos BC, mais B que multiplica AD menos BC e, portanto, eu encontro 0. E, por fim, eu teria menos B que multiplica AF menos CE, mais E que vai multiplicar AD menos BC. 0 AD menos BC AF menos CE. Então eu teria essa matriz. Perceba que eu apaguei novamente a matriz que está abaixo e agora eu vou escrever as equações que estão nesse sistema mesmo sem ter terminado o escalonamento. Na primeira equação, ela está se tornando o seguinte. A que multiplica AD menos BC, x, é igual. Aqui eu vou distribuir, então vai ficar menos ABF mais BCE mais ADE menos BCE. E aqui eu já vou cancelar esse elemento. AD menos BC y é igual a AF menos CE. E agora eu apaguei a parte de cima para então finalizar o exercício. Então eu tenho que x vai ser... Vou colocar o A em evidência, então vai ficar A que multiplica DE menos BF sobre A que multiplica AD menos BC. E aí basta então agora cancelar este A para chegar à expressão esperada para o x. E o y vai ficar AF menos CE dividido por AD menos BC. O que encerra então a nossa demonstração. Bem, por hoje era só isso que eu queria fazer. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.